Olá, pessoal. Eu sou Juliana Soares. Estou aqui hoje para apresentar o podcast A Maia Produções. E para você que não está me vendo, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, escuros, olhos escuros. Estou usando um óculos de grau de armação rosa e uma camisa preta com listras brancas. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Dudu Nasser. Olá, Dudu, seja bem-vindo. Olá, Juliana. Olá, eu sou o Dudu Nasser, eu sou produtor de cinema. Eu sou um homem branco, careca, estou com a barba por fazer. Tenho um leve bigode, e estou vestindo uma camisa listrada de azul e branca. Joia, muito bem. Gente, o Dudu, ele é produtor executivo, atua em diversas áreas ligadas a atividades culturais em diferentes países, como, por exemplo, a França, na internacionalização para micros e pequenos empreendedores culturais. Como diretor de produção, ele trabalhou em filmes como Órfãos do Eldorado, Reza a Lenda, Crime Time e O Roubo da Taça. Como produtor executivo, trabalhou nos filmes Na Quebrada e Toque. Na TV, produziu a série Aruanas para o Globoplay, o filme Modo Avião para a Netflix e a série 5 vezes Comédia para o Prime Video, além de vários projetos de coprodução internacional com Portugal, Espanha, França e Romênia. Dudu, conta pra gente, desde quando você está na Maia, qual é o seu papel na produtora e o seu envolvimento com os projetos da produtora? Eu cheguei na MAI em janeiro desse ano. Eu conheço a Diane, que é a sócia fundadora da Maia há muito tempo. A gente já tinha trabalhado junto algumas vezes, mas nunca tão perto assim. E no final do ano passado ela me fez um convite para se juntar ao time da Maia. Eu comecei em janeiro desse ano. Já. É, Acho que dois principais assim papéis. Um deles é tomar conta da execução dos projetos. É, Acho que tem muito dentro de uma produtora assim, tem muito uma parte criativa e tem uma parte de execução. Obviamente elas são muito ligadas, Uhum. mas em algum lugar tem alguma separação. E a Diane sempre teve uma vontade de ficar cada vez mais responsável pela parte criativa e precisava de alguém para tocar essa parte de execução que ela tocava um pouco sozinha. Joia, legal. Então eu cheguei em janeiro para estruturar essa parte da execução dos projetos e acompanhar de perto os projetos e também o dia a dia da produtora, equipe, tudo isso, financeiro. E uma outra parte seria essa internacionalização, que tem bastante a ver com a minha experiência de trabalho ao longo da minha carreira. Então, a Maia é uma produtora que tem projetos com potencial internacional, vários deles. Tem também essa vontade de participar de projetos internacionais, de fazer filmes para festivais e Coproduções. coproduções. Então, também estruturar essa parte da internacionalização através de parcerias com produtoras internacionais, a maioria delas europeia, mas não só. Participação em festivais, em mercados e busca de parceiros, toda a parte de internacionalização. Legal. Hoje você está acompanhando quantos projetos? Hoje nós temos alguns projetos em fase de desenvolvimento. Tá, Esses projetos eu participo, mas não é a minha maior participação. Tem tá. outras pessoas na Maia que também tocam esse projeto junto com a Diane. Você entra mais na parte quando entra em produção. Exatamente. Tá. E agora a gente está produzindo um grande projeto que tem tomado quase todo o meu tempo, Acontece. que se chama O Personagem. Tá. É um projeto que estamos filmando um longa-metragem, Longa, tá. 20 diárias aqui em São Paulo. Começamos na sábado, hoje é a nossa quinta diária. Eu estava lá de manhã, vim para cá e daqui a Gente, pouco volto para animado. lá. É um projeto super interessante sobre, sobre a comunidade haitiana aqui em São Paulo. É uma ficção, Ah, mas que que legal. conta a história de um haitiano que veio para São Paulo buscar uma vida melhor. Deixou a sua esposa grávida no Haiti. E aí ele vem para cá e tenta reconstruir a vida aqui, juntar dinheiro para trazê-la para cá, para o filho dele nascer no Brasil, inclusive. Ah, que legal.
E de linhas gerais, assim, o filme é uma narrativa sobre a imigração, que é uma pauta sempre Super, presente, mas que agora exato. voltou com tudo desde que o Trump assumiu nos Sim, Estados Unidos de novo e endureceu de novo o discurso em relação aos imigrantes. Então é essa guerra das narrativas entre, de um lado, ver o imigrante como uma vítima e, de um outro lado, ver o imigrante como um bandido. Geralmente, a grande maioria das pessoas opta por uma dessas duas visões. entendi. E o nosso protagonista, na verdade, quer só ser uma pessoa normal, nem vítima, nem bandido, levar uma É só um vida. lugar para Quer morar, só um lugar para morar, trabalhar, trazer a família e total. tal. Então, o filme é sobre essa guerra de narrativas, assim, em relação à imigração. Bacana. Esse projeto é uma coprodução ou esse ainda é um projeto nacional que depois vocês vão tentar fazer uma internacionalização? Esse projeto, por enquanto, é nacional. Tá, A gente conta com alguns parceiros nacionais, tá, mas internacional ainda não. entendi. Então, vamos acabar de gravar e depois vamos buscar parceiros internacionais. Ah, legal. E a ideia é o quê? Pensar festivais ou é mais um projeto para mainstream? Como você já tem uma estratégia para ele assim, Acredito pensada? que festivais, Tá. mais que tudo. A gente tem uma parceria já com a Globo Filmes, Ah, legal. então já tem essa distribuição, Joia. mais internacionalmente, mas por ser um filme mais independente, festivais e festivais. Aproveitando esse gancho, vamos aqui falar sobre essa sua experiência, né, com essa área internacional. Pedir para você contar um pouco como começou, como é que, enfim, você entrou nessa área e seguiu nessa área, e depois os desafios que um projeto dessa natureza tem, né? Enfim, seja para encontrar um coprodutor, seja para ser divulgado fora, ou, né, enfim, aproveitando esse momento Oscar que a gente teve de fazer uma campanha fora, né, enfim, para um festival, para um prêmio. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos. Bom, eu comecei na área internacional antes de começar no cinema, na Tá. verdade, no audiovisual. Eu fui morar na Espanha, depois na França. Quando eu estava morando na França, eu trabalhei numa associação que era junto com o governo francês, com o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, para ajudar micro e pequenos empreendedores da área cultural na internacionalização Das das empresas. empresas, Joia. exato. Tá. Então, meu trabalho era muito um trabalho de construir uma rede mesmo. A gente até era financiado pela Comissão Europeia. Hum, bacana. E na Europa tem um mecanismo muito particular deles lá, quando eles fazem um projeto que eles querem pedir dinheiro para a Comissão Europeia e não só aplicar para um edital europeu e não nacional, eles precisam estar juntos com outros países europeus. Precisa ter pelo menos um membro de 3 países diferentes da Tá. Europa. Então, foi uma construção. Eu procurava a minha pessoa equivalente, por exemplo, eu trabalhava na França, na Espanha, na Inglaterra, na época, a Inglaterra ainda fazia parte, Alemanha ou qualquer outro país europeu. Tá. E junto a gente construía um projeto e aplicava para esses fundos europeus. Tá E joia. depois, esses projetos, quando davam certo, acompanhava também a execução do projeto. Ah, tá, legal. Então, era um mínimo de 3, mas às vezes tinham projetos muito grandes, que tinham 11 países, 12 países, membros, né, de 12 países Ah, envolvidos. Tinham universidades, pequenas empresas, associações, artistas independentes, vários tipos de estruturas, assim, juntas no mesmo projeto. tá. E acho que foi esse momento que eu me identifiquei com essa vontade de trabalhar no internacional. Alguns desafios que eu encontro hoje no audiovisual já encontrava naquela época. Quais, por exemplo? Acho que o fato das pessoas mesmo, assim, As do diferenças humano, as diferenças culturais? culturais, o jeito de trabalhar, Tá. que eu acho que, assim, às vezes não tem certo e errado, né? Assim, Aham, mas aí acaba tendo um certo no Brasil. No Brasil é assim que a gente faz, entendi. mas não é assim que a gente faz na Argentina. Então, esse fator pessoal realmente ele joga, ele pesa ali, sabe? A gente, inclusive, várias vezes era algo interessante que a gente fazia lá, a gente fazia uma formação para ir conversar com pessoas de outros países. Assim, às vezes, quando era uma cultura muito Ah, diferente, por exemplo, fui sim. para a China,
Fui para Japão. Japão nem tanto, mas a China. China, por exemplo, foi um caso bem particular, que a gente aprendeu como se comportar numa reunião de trabalho. Então, por Caramba. exemplo, tinha um consultor chinês, que na verdade era uma consultora, e ela nos explicou como a gente devia se comportar. Então, por exemplo, lá quando eles conhecem uma nova pessoa com quem eles podem eventualmente vir a fazer um negócio, eles contam da família, da fundação da empresa, do todo o trajeto da empresa. E se você passa isso e quer ir meio rápido nessa parte, é algo que é visto como Uma uma ofensa. ofensa e pode atrapalhar O o negócio. negócio. Entendi. Então a gente tinha todo Esse esse cuidado. cuidado, assim, Entendi. era super interessante. Que legal. E no final das contas, eu acho que ajuda muito mesmo você Com entender certeza. mais da cultura da pessoa, eh, Com certeza. né. Acho que ninguém para pensar nisso, não sei, nunca tinha É. parado para pensar nisso. Aí depois tem a questão da língua também, né, apesar de ter o inglês, assim, que é uma língua hoje em dia Universal. universal, entre aspas, muitas pessoas falam, mas as pessoas não estão nunca, assim, tem gente que fala muito bem, mas mesmo assim não é igual eu e você, por exemplo, que dividimos a mesma língua Sim, mesmo, sabe. sim, sim. Então também, às vezes, tem essa barreira da língua que acaba dificultando algum entendimento. E a questão da distância, que eu acho que até é algo que a gente foi, com o passar do tempo, melhorando e inclusive com a pandemia foi algo que acelerou muito. Uhum. Mas a questão da distância eu também acho é uma coisa que eu sempre acho que faz a diferença, assim, porque apesar de super funcionar trabalhar online, fazer Reunião reunião remota. remoto por algum desses aplicativos de videoconferência, eu acredito muito no Olho no contato no olho no olho, olho e às vezes sim. a reunião em volta de uma mesa, em 1 hora você faz o que você faria em 5 horas de uma reunião online. Entendi, E os sim. jeitos das conversas, né, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de dinâmica das reuniões online, assim, é muito às vezes parece mais grosso do que você queria, porque você interrompeu uma pessoa, e quando tá no olho, eu acho que é mais fácil essa dinâmica Tem toda uma linguagem corporal de que uma linguagem acompanha. corporal, Sim, exato, os tempos são outros e tal. total. Então isso que eu diria que também isso continua sendo algo que já era difícil lá e que continua sendo difícil hoje em dia também, assim, em Entendi. projetos internacionais. Mas aí tá, aí você estava lá com os projetos culturais, fazendo essa conexão dos projetos com os países e tal, e aí como é que você chegou no cinema? Disso foi para o cinema? Aí eu voltei para o Brasil, eu morei 8 anos fora, Tá. entre Espanha e França. Aí voltei para o Brasil, aí eu conheci minha atual esposa, que é a mãe das minhas filhas, e ela já trabalhava no cinema, Ah. e ela me levou para esse mundo. Ah, ela te levou para o mau caminho, Ela me levou para o entendi. mau caminho. Ela me convidou para fazer uma produção pequena, eu adorei, eu tinha muitos amigos no meio. Aí eu falei: "Ah, tô fazendo isso", cara, "Ai, que legal, então vem fazer comigo aqui também". Aí fui, aí nunca mais saí, Entendi. É, uma vez mordido pelo bichinho, nunca mais, né. nunca mais. É isso. E aí quando é que você entendeu que, tipo, agora eu vou juntar o meu expertise com essa parte de internacional, com o cinema, e isso passou a fazer parte do seu trabalho, da sua vida? Olha, eu acho que quando, tem muita no meio do audiovisual, tem muita gente que fala inglês, mas Tá. não tem muita gente que fala francês. Não. E francês é um grande mercado audiovisual, desde sempre a França é um ator importante, assim, no mercado do cinema sobretudo, e eles fazem muita produção internacional. Certo. E aí, em algum momento, todas as vezes que vinha uma produção francesa para o Brasil, me chamavam, porque eu falava Ah, francês, entendi. tinha morado lá há muito tempo, tinha trabalhado pouco com isso, mas tinha feito algumas coisas lá também, então entendia um pouco do mecanismo deles, assim, e sempre me chamava, tinha até um grupo, a gente brincava, tinha eu e 2 amigas minhas que uma era filha de belga, a outra de francesa, uma filha de uma mãe francesa. A gente sempre estava nós 3. A gente falava: "Vem um projeto francês, juntam nós 3 aqui e cá estamos". E aí comecei a trabalhar com isso, então toda vez que tinha um projeto que envolvia a França, de alguma forma falavam comigo, Tá, mas para você atuar como como produtor? produtor aqui. Tá. E aí no meio da pandemia, tinha um filme que era um filme português, brasileiro e francês e romeno.
Gente, É, pode falar o nome? pode chamar Amanhã. Ainda não lançou, vai lançar Aham. esse final desse ano. Tá. E foi um filme que tinham essas 4 nacionalidades de coprodução, mas a equipe também era formada por diversas. Pessoas diferentes. Tinham Tá. brasileiros, tinham portugueses, tinham italianos, franceses, e então precisava de alguém para tocar esse projeto inteiro que falasse todas essas línguas. E como eu tinha morado na Espanha, eu falo italiano também um pouco, tal, aí me chamaram para coordenar geral esse projeto, inclusive a relação entre as produtoras, Tá. fazer toda a coordenação da execução desse projeto. Então eu me mudei para Portugal, porque o centro era lá em Portugal do projeto, Tá. mas a gente filmava, depois a gente foi filmar na África, 4 meses. Aí cruzamos vários países lá, filmamos em 4 países diferentes, Caramba. com uma equipe totalmente internacional, A mesma equipe enriquecedora. viajou para todas as Viajou. locações. Isso, a gente saiu de carro de Portugal, foi descendo, passamos pelo Espanha, Marrocos, Mauritânia, Senegal e Guiné-Bissau. Aí acabava na Guiné-Bissau. Caramba. Quanto É. tempo viajando? O total foram 5 meses. Eu não Caramba. fiquei esse tempo todo. Tá. Eu ia e vinha, mas fiquei alguns períodos bem longos, um mês, depois voltava para Portugal, depois mais um mês, depois voltei também, mais umas vezes menores. Mas a equipe ficou 5 meses lá. Nossa, que animado. E como é que é essa coordenação? Porque, tudo bem, tem um trabalho executivo, né, que é isso, entender ali as prioridades, né, um pouco o olhar para a filmagem, as necessidades ali, mas como que é essa coordenação de atender às expectativas de 4 coprodutores diferentes? Todo mundo já tinha entendido o projeto, falava a mesma língua? Como é que era essa Ah, ma- intermediação, assim? Mais ou menos, assim, em relação a se todo mundo já tinha entendido o projeto, assim. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez com todo mundo presente na mesa, aí justamente a gente falou, ok, vamos agora parar com as reuniões online e vamos todo mundo. Aí veio todo mundo para Lisboa. Tá. E a gente fez 3 dias de reunião. Já Foram com roteiro, tipo: já "Gente, com vamos". tudo e já falando de questões, muitas questões tanto criativas quanto questões práticas também, de logística. Tá. E foi bem difícil, porque justamente, assim, culturalmente, Expectativas diferentes, culturas diferentes. culturas diferentes. A gente passava por países que em algum lugar tinham sido colônias francesas ou portuguesas, mas os outros países não tinham tanta relação. Então, as pessoas de Portugal e da França tinham um conhecimento maior sobre esses países, mas as pessoas de outros países Não tinha. menor, assim. Tá. Então, muitas dúvidas, estavam também acontecendo alguns problemas políticos na Guiné-Bissau. Enquanto a gente estava lá, teve um golpe de Estado. Nossa. E aí as pessoas, por exemplo, os franceses queriam que fosse todo mundo embora. Gen E os portugueses falam, não, vai passar. Teve 15 golpes de Estado nos últimos 5 anos. Assim, não é como se Socorro, tivesse um Deus. golpe de Estado na França, que é realmente uma revolução Revolução. que parou o país. É uma coisa que acontece, estamos atentos, não vamos filmar durante esse tempo, vamos ficar todo mundo em casa. Mas vai durar 2 dias, e dito e feito. Assim, depois, 3 dias depois, já tinham normalizado tudo, todo mundo nem sabia o que estava acontecendo. Mas os franceses, na época, falaram assim, vamos voltar todo mundo para casa agora. Entendi, Calma, não sei entendi. o quê. Tá, tá, tá. Então, são essas diferenças, assim, de percepção. Mas esse primeiro encontro foi juntar todas as expectativas. Por exemplo, como tinham equipes de vários países diferentes, também tem leis trabalhistas e regimes de trabalho diferentes. Tá. Aí qual vamos seguir? Sim, Então, por exemplo, no Brasil, um set dura 12 horas. Em Portugal, um set dura 11 horas. entendi. Na França, um set pode durar 11 ou pode durar 10 se for uma noturna. Tá, Na França não se filma de final de semana. Se filmar de final de semana, você tem que pagar dobrado para a equipe. entendi. Em Portugal, no Brasil, não tem essa. Então, onde é que a gente vai trabalhar? Então, os franceses falam, não, a gente tem que trabalhar assim. Não, a gente fez o orçamento considerando 12 horas. Não, mas 12 horas ninguém trabalha. Então, todo Entendi, esse entendi. alinhamento também, assim, de qual é o que a gente vai Que regime, seguir. sim. Tem equipes também, por exemplo, é, tem uma determinada tarefa que
em algum lugar, por exemplo, na Itália, quem faz é um assistente de direção. No Brasil, quem faz é um assistente de produção. Entendi. Então, quem vai fazer nesse projeto? Então, toda essa... Alinhar Alinhar essas, né, as funções, as o funções, o regime. regime, como é que vai funcionar, o Caramba. dia a dia. Então, tudo isso também foi algo que a gente fez um quebra-cabeça, sabe? Tipo, a gente fala, então Imagina. agora pega isso. Isso aqui acho que vai funcionar melhor se a gente fizer igual se faz na Espanha. Então, vamos fazer igual na Espanha. Então, no final, era Um pouquinho de cada lugar um para pouquinho de cada montar uma lugar. estrutura específica para aquele projeto, com aquela Exatamente. configuração. Exato. Legal. Então, tem muito disso, assim, eu acho, também. A gente falou muito das diferenças, mas o que que tem em comum que você acha que é universal, que todo mundo de cara já entendeu e Olha, eu acho que o cinema... ou não tem? Tem? Tem. Eu acho que eu acho que assim, um filme, principalmente na parte de produção, que começa com a pré-produção e vai até o final das gravações, assim, é uma engrenagem muito grande, com uma equipe que precisa, todo mundo precisa estar funcionando no seu melhor. E isso eu acho que é algo que é universal, assim, o entendimento disso. Então são pessoas muito comprometidas e muito competentes. Eu acho que o cinema tem essa característica, assim, sempre são pessoas que trabalham muito, então, em todo lugar a gente trabalha muito, isso é uma Gente, outra universalidade aí. sim. Todos os lugares, pela natureza mesmo, assim, é muito caro esse momento da produção, né? Assim, é uma equipe muito grande, os equipamentos são caros. Geralmente, quando você está viajando, você tem muitos custos logísticos de passagem, hospedagem, alimentação das pessoas fora, transporte. Então, um dia é caro. Sim. E as pessoas têm essa percepção de que elas precisam fazer o seu melhor naquele pouco momento que tem lá, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso é algo que é universal. Uma outra coisa que eu sinto também é que eu acho que todo mundo é apaixonado, sabe? Quem Assim, trabalha com essa área tem que ser, né, tem que gente? ser, assim, tem que ser, Todo mundo maluco. tem que ser um pouco, né? Assim, eu acho que, assim, imagino que a grande maioria das pessoas gosta do seu trabalho no mundo aí, mas eu acho que quem trabalha com cinema realmente gosta, sabe? Do que tá fazendo, Sim, tá lá, assim, se dedicando mais do que o normal, sim. mas porque gosta mesmo desse processo e gosta também do resultado e dessa proximidade com a criação, com a arte e de contar uma história. Acho que tem isso todo Isso em mundo comum, isso em sim. comum, assim. E aí acho que uma dúvida também que é sempre bom a gente pontuar, porque você faz as duas pontes, que é essa direção de produção e a produção executiva, né? A gente pode falar em projetos em gerais, as diferenças de cada um, mas eu queria também que você comentasse se, no caso de uma produção dessa internacional, se também tem as suas particularidades. Mas vamos começar aqui, entre o que faz o diretor de produção e o produtor executivo? Quais são né, as diferenças das funções? Certo. Bom, então assim, da equipe contratada que vai tocar o projeto na fase de produção, o produtor executivo é quase sempre um dos primeiros a entrar. E ele Uhum, vai ser o chefe da equipe de produção no geral. tá. Em algum lugar, ainda que tenha, claro, junto com o diretor, assim, vamos dizer que o diretor é o chefe criativo e o produtor executivo é o chefe de produção, eles juntos são os dois chefes do projeto, né? Tá. Depois tem os produtores, que são os donos do filme, Uhum. mas A pessoa do dinheiro, o a pessoal pe- do dinheiro. a pessoa do dinheiro, mas não só Tá. do dinheiro, muitas vezes é criativa Ah, também, verdade, sim. né? Às vezes é uma pessoa que está lá desde sempre, ela participou de todo o desenvolvimento, Idealizou o projeto às idealizou o projeto vezes. junto, Tá, escolheu a equipe, escolheu inclusive o produtor executivo, então já fez essa escolha, escolheu o diretor, tá. participou dessa etapa super essencial que vai dar a cara do projeto lá na frente. Sim. E o produtor executivo, mas a partir do momento que ele entra, ele é o chefe da execução ali de tudo. Uhum. E o diretor de produção vem abaixo dele. Tá, É o braço direito da produção. tá. Então, o produtor executivo, por exemplo, comigo, assim, quando eu trabalhava só na produção executiva, eu entro no momento que a pessoa já tem um roteiro Tá. e vem e quer entender um pouco quanto que vai custar esse filme e como é que ele vai ser feito, o desenho da produção. Onde vamos filmar, quanto tempo vai durar,
quanto vai Com qual custar, com equipe? qual equipe, tamanho dessa equipe. E aí você lê o roteiro Uhum. e faz um plano. Então eu faço sempre um cronograma. Às vezes eu preciso de uma ajuda de um assistente de direção para falar isso vai ser filmado em 6 semanas, isso vai ser filmado em 8 semanas, ou dá para fazer em 4, alguma coisa assim. Mas aí tem várias decisões. Então vamos dizer que você vai filmar na Amazônia, mas aí você não tem dinheiro para filmar as 4 semanas na Amazônia. Então você fala, eu vou filmar as cenas externas na Amazônia, e as cenas Uhum. internas a gente vai procurar casas aqui que pareçam com interiores de casas lá e vamos filmar aqui como se fosse na Amazônia. Ah, Sim. ok. Então todo esse desenho da produção ele é feito junto com um cronograma e com um orçamento que corresponde a esse desenho. Tá. Isso é a primeira missão do produtor executivo. Joia. Às vezes, inclusive, eu faço isso e não faço o filme depois. Porque às Ah, vezes o filme entendi. vai Faz esse acontecer 3 meses desenho. depois, já estava em outro projeto, Entendi. mas faz esse desenho e esse orçamento e é uma entrega Tá. que geralmente, óbvio que todo mundo quer que seja você, porque você já entrou Já dentro, já conhece. conhece, já Sim. participou de todas as discussões, é o que faz sentido, mas nem sempre é possível. Depois que você faz isso, o produtor executivo ele é responsável pela contratação de todo mundo, Tá. pela toda a parte jurídica e por toda a parte orçamentária. Tá. Então eu fico responsável por todo o orçamento, não só o de produção, como também o orçamento de arte, o elenco. Então é o produtor executivo que fecha o elenco. Tá. Então todo o orçamento, não só o de produção, mas de todo o filme, é do produtor executivo. E a parte legal, que também é uma grande parte do audiovisual, Sim. que vai desde contratação da equipe, até autorizações de uso de imagem, até todos os contratos com o elenco, contratos de licenciamento de imagem, de música, tudo isso é uma parte muito grande, alvará, quando vai filmar com menores, Sim. que as pessoas não imaginam o tamanho e a demanda que isso dá. Verdade. Quantas pessoas normalmente numa equipe de produção executiva para dar conta de tudo isso? Em média. Eu acho que eu vou te falar, a mínima que eu costumo trabalhar são 6 pessoas. Tá. Com você. Comigo. É um produtor executivo, um coordenador executivo e uma assistente de produção executiva, Tá. que é a minha equipe direta. E depois faz parte também da equipe de produção executiva os financeiros. Então Ah, tem uma tá. controller, que a gente chama, que é a pessoa que faz o controle financeiro do projeto, com 2 assistentes. Tá. Esse é o mínimo para fazer um filme pequeno, assim, a gente precisa dessas pessoas. Entendi. Depois você vai fazer uma série grande, assim, que vai gravar durante 6 meses, essa equipe pode dobrar de tamanho, Entendi. entendeu? Entendi. Porque aí precisa de uma pessoa especificamente para um assunto. Então vamos dizer que vai ter muita viagem e hospedagem. Aí a gente chama alguém que vai tomar conta só Só disso. disso. Legal. Aí vai Tá. ter um elenco muito grande, então vai ter alguém que vai tomar conta só de contrato de elenco. Joia. Aí Depende da depende. natureza do projeto. Mas eu diria que essas 6 pessoas é quase que o É o mínimo mínimo. que Tá. dá para fazer um projeto relativamente grande já. Se for fazer um filme, alguma coisa muito pequena, aí vai que vai. Aí, Entendi. aí É o que é o tem. que tem. Aí vai com o que tem. Tá joia. Mas para um projeto assim, minimamente estruturado, são essas 6 pessoas. Joia. Aí depois, então vamos dizer que foi desenhado isso, foi aprovado esse desenho, esse orçamento, vamos embora, vamos começar a fazer a preparação, pré-produção e E filmagem. filmagem. Então aí entra o diretor de produção. Ah, tá. O diretor de produção, ele vai ser o responsável por toda a produção de campo do filme. Tá. Então, por exemplo, isso envolve desde a gestão do orçamento de produção. Tá. Que aí já passou dessa parte de contratação de equipe e elenco. É paralelo, Tá. Tá ali também. vai tudo junto no paralelo. Tá. Ele está responsável pelo quê? Pelas locações. Tá. Então, aonde que a gente vai filmar? Então, ele vai fazer visitas de locações, aí junto com a direção, quem escolhe geralmente é o diretor, ele vai escolher esse lugar. Ah, então queremos filmar no Parque Ibirapuera. Vai ser Que alegria. que alegria. Vai ser o diretor de produção que vai entender quanto custa, quais são os trâmites legais que a gente tem que fazer, com quem que a gente tem que falar, quais autorizações que a gente precisa. Joia. Ah, quero filmar na Avenida Brasil, preciso fechar uma faixa porque vai ter ali uma briga no meio da rua. Tá. Ok, como é que a gente faz isso? Tem que falar com a CET, tem que falar com o SP Trans, tem que falar com a prefeitura. Ele é responsável por toda essa logística das locações. Ele é responsável por todo o equipamento.
Então ele vai ver o fotógrafo, o diretor de fotografia, vai falar: como é que a gente vai? Eu quero filmar com essa câmera, passa a lista de luz, pega a lista de luz, a lista de movimento, pega a lista de movimento, e ele que vai fazer todos esses orçamentos, Tá, sempre jogando com o produtor executivo. tá. Então vamos dizer, eu falei para ele, falei: ó, você tem R$100 mil para alugar a câmera para o projeto inteiro. O fotógrafo pediu lá uma lista, chegou para ele 120. Tá. Ele volta para mim, para o produtor executivo, e fala: produtor executivo, E aí, e vai ou não aí, vai? vai ou não vai? Aí fala: acho que aqui vale a pena, vai. Geralmente o produtor executivo vai se juntar com o diretor e com os produtores, dono do dinheiro, vai falar: olha, o diretor está pedindo isso daqui de 120, a gente só tem 100. Mas eu acho que isso aqui vale a pena. Então vamos embora. Aí o produtor executivo devolve para o diretor de produção, pode fechar. Eu falo: não pode. Então toda essa negociação, muitas vezes o diretor de produção está junto com o produtor executivo. Eles Entendi. estão juntinho ali o tempo todo, pessoa que mais fala, o dia inteiro no telefone: oi, posso, não sei o que, Melhores amigos. melhores amigos. Tem que ser. Entendi. Tem que ser. Ele é responsável por todo o transporte, Tá, é responsável por toda a alimentação, responsável por todo o bem-estar da equipe no set de filmagem. tá, Então, a segurança que é da equipe, que é uma responsabilidade do produtor executivo, quem executa essa segurança é o diretor de produção. tá. Então, ele também é uma pessoa muito chave, assim, porque é uma pessoa que vai conversar com muitas pessoas. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um filme fora, por exemplo, vamos dizer que você vai filmar em Petrolina, o diretor de produção geralmente vai 3, 4 meses antes, Nossa, porque ele que vai organizar tudo, ele que vai conhecer os fornecedores de alimentação, de transporte, vai falar com a polícia local, com a CET local, com a Secretaria de Cultura, pedir apoio de não sei o quê. Então é essa pessoa que é muito a cara do filme também. Então é um papel assim fundamental sim. e é uma pessoa que trabalha muito. Percebe-se. Trabalha muito, porque todos os problemas, os pequenos problemas, assim, que às vezes não são pequenos, mas eles primeiro chegam nele. Tá. Então vamos dizer, um caminhão está indo para o set de filmagem, fura o pneu do caminhão, o caminhão está atrasado, vai chegar só meia hora depois do começo. Para quem que, para quem que É a chega essa primeira bucha? pessoa, entendi, que vai Que vai saber. saber. Tá, Se for um problema que ele consegue resolver e fazer essa gestão ali, ele nem reporta ao produtor executivo. tá. Se for um problema que vai ter um impacto maior, aí sim ele, Especialmente financeiro, especialmente financeiro, aí vai para o produtor executivo. ou de direitos, ou de Entendi. segurança, coisas assim muito importantes, Tá, aí vai para o produtor executivo. tá. Que também, às vezes, que faz a mesma coisa. Às vezes resolve ele mesmo, às vezes se é um problema muito grande, também reporta Vamos para o envolver. produtor, e a Sim. decisão final quase sempre é dos produtores do filme, entendeu? Uhum. Então, você vai filmar num lugar que tem um risco, que acontece várias vezes. Eu tô achando perigoso demais. Vamos fazer? Aí o produtor executivo fala: também tô achando perigoso demais. Entendi. Produtor, vamos fazer? Aí a decisão, claro, a gente está sempre ali num debate, né? Mas por que os riscos, não sei o quê. Não é que é uma decisão totalmente arbitrária, mas Vertical, não. vertical, mas, Tem o mas a diálogo. decisão final, ela Sim, vai vindo hierarquicamente, né? sim. Então, o diretor de produção é essa pessoa responsável pelo dia a dia, assim, de tudo que acontece Legal, entendi. no set, assim. E aí o diretor de produção fica até qual momento? Acabou a filmagem? Término das filmagens, geralmente Tá, uma semana para fechar tudo. Geralmente a equipe dele até fica um pouquinho mais, porque demora umas 2, 3 semanas para conseguir fechar todos os contratos, os pagamentos, todas sim. as entregas que a gente tem, que são várias. Mas ele fica geralmente mais uma semana e depois de uma semana, que é uma pessoa também, um salário alto, assim, dentro da equipe. Então, geralmente, o menos que dá, porque você já está sem dinheiro no final da filmagem, já quer que... Mas sempre se envolve muito com a filmagem, assim. Tá. E o produtor executivo não, ele vai até O o produtor final. executivo não vai muito mais, não, Não? também, não. O produtor executivo é engraçado, né? Porque a gente tem essa nomenclatura de produtor executivo aqui no Brasil, que ela é única. Sim. Porque se você for ver o que é o executive producer Lá fora lá é o pessoal do fora, dinheiro. é a pessoa do dinheiro ou é uma pessoa que se envolve na produção também, assim, Uma gestão do na projeto. gestão do projeto, de uma maneira maior, mas não é uma pessoa que está lá direto. Tá. O cargo do produtor executivo lá fora, em inglês, chama-se line producer. Ah, tá. E em vários Boa. outros países latinos, ele chama diretor de produção.
para ficar mais confuso gente, ainda. entendi. Que bom você falar dessas diferenças, Então, em entendi. Portugal, por exemplo, a primeira vez que me ligaram para trabalhar lá, falaram, a gente eu falei, tá, e como é que é? Eles falaram, gostaríamos que fosse o diretor de produção do projeto. Aí eu falei, olha, eu não estou mais fazendo direção de produção, estou fazendo produção executiva. Aí o cara, não, mas É a isso. produção executiva do Brasil a gente chama de direção de produção. Ah, tá bom. Na França, idem, é diretor de produção também. Tá, Aí o diretor de produção lá chama chefe de produção. entendi, entendi. O diretor é o... Então, essa função do produtor executivo no Brasil, que algumas pessoas chamam de produtor de linha, que é a tradução de line producer, Aham. para não confundir com o diretor de produção, porque senão ia ficar uma doideira aqui, Sim, ela também acaba com o término das filmagens. tá. Ela vai um pouco além, porque o fechamento demora um pouco mais, porque não é só coisa de produções que a gente precisa fechar, a gente precisa fechar mais coisas do que isso. Mas eu diria, por exemplo, eu geralmente, quando fazia só produção executiva freelancer de um projeto, 3 semanas após as filmagens, Tá. eu Era encerrava o também minha suficiente para participação. você, tá, fechar tudo. Aí ficava respondendo e-mail pro resto da vida. Tipo assim, às Mas vezes aí 5 anos depois você gente, recebe um e-mailzinho lá. socorro. Dudu, lembra de uma vez que a gente estava lá em Belém, a gente fechou um barquinho, se ele tem esse contato. Ai, meu Ou Deus. seja, você tem que ter um arquivo, um registro de tudo, de todos os projetos que você participou, para Tem. se isso acontecer, tá lá guardado. Nossa, Jean, se você soubesse a quantidade de vezes que eu já fui buscar coisa no meu Gente, Gmail da vida para eu conseguir acredito. achar o contato de alguém, o contrato lá que foi assinado, mas que foi assinado errado porque a pessoa rasurou, não sei o que, precisa assinar de novo. Gente, É assim, vale um dinheiro esse arquivo, viu? não, eu imagino. Gente, pensa. O quê? Já tá nos 3 tera o negócio. Exato, tem que pagar. Além de ter que pagar por isso aí, vale um dinheiro, tipo, tem um valor esse negócio, Exato, assim. sim, valiosíssimo, porque é o histórico do negócio, a coisa mais importante, né? Em É, prestação de contas e afins. muito. Entendi. Dudu, ficaria horas aqui, mas nosso Sim. tempo, infelizmente, está se esgotando. Adorei conhecer mais do seu trabalho na Maia e no seu trabalho profissional, na profissão do produtor executivo e do diretor de produção. Espero que também os ouvintes tenham aproveitado. Não sei se você quer deixar umas palavras finais para os ouvintes, do tipo sobre conselhos para os futuros produtores executivos, diretores de produção, ou os que já estão atuando, tipo, pega na mão e dá aquele amigo. Fica à vontade. Bom, te agradecer também. Muito, muito legal bater esse papo contigo. E acho que de conselhos, assim, Guarda vambora. tudo, né? Guarda tudo, boa, guarda tudo sempre, porque pode depois de 5 anos precisar daquela informação. Fiquem calmos, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, porque no final quase sempre tudo dá certo. Boa. E não desistam, porque é um trabalho muito recompensador, assim, depois quando tá pronto e você vê tudo que significa, é algo muito bonito. Então, vale a pena o esforço e as dores de cabeça todas. Não desistam. Bacana. Sucesso, muito bem. É isso, obrigada. Obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau, tchau.